A última coisa que eu quero conversar aqui com vocês, sim, é sobre o Rômulo. Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, vocês viram que eu mudei, né, de local. Aquele lugar lá, ele é muito quente, então aqui tem ar-condicionado, então eu consigo entregar uma melhor experiência aqui para vocês. Eu dei uma adaptada aqui tanto no cenário para parecer mais familiar possível para vocês, mas é por tempo, enfim, é só que realmente está muito quente lá, então aqui eu consigo fazer mais tranquila, mais calma, enfim. Bora conversar, gente, sobre tudo o que aconteceu. Na verdade, eu tive que soltar esse vídeo aqui hoje, na segunda-feira de manhã, porque eu tive alguns contratempos pessoais e eu não consegui fazer o vídeo no sábado mesmo. Eu ia até soltar ontem, no domingo, mas eu achei por bem começar a semana, porque eu acho que a gente tem sim algumas coisas para conversar. Esse vídeo pode ser que fique um pouquinho longo, mas justamente por isso, gente, tem algumas coisas aqui que eu quero conversar com vocês, que eu quero destrinchar aqui nesse vídeo, explanar o meu pensamento, compartilhar com vocês. E obviamente eu não preciso nem falar que a sua opinião ela é muito importante, então deixa aqui nos comentários. E bom, sem mais enrolações, tivemos o jogo contra o Noroeste, o famoso Norusca, lá na cidade de Bauru, e o Palmeiras empatou por 1-1. Tem algumas coisas que eu quero falar aqui nesse vídeo com vocês, algumas particularidades desse jogo, porque eu vi sim a repercussão, eu vi o jogo, assisti o jogo, óbvio, e eu vi também, depois do jogo do Palmeiras, é claro que existe a repercussão, existe, enfim, nas mídias sociais, nas redes sociais. E aí aquilo, né, gente, dá pra falar que foi um bom jogo do Palmeiras? Não, não foi um jogo bom, não foi um jogo tecnicamente bom, né? O Palmeiras sofreu em alguns momentos do jogo, podemos dizer que até o Palmeiras conseguiu melhorar com algumas substituições que o Abel Ferreira fez, principalmente na entrada do Thales, né, que acabou fazendo o gol, que é um menino super promissor da base. Eu já falei aqui para vocês e também no meu Instagram que sempre que eu tiver chance e oportunidade, eu gosto de dedicar um espaço tanto nas minhas redes sociais quanto aqui também no YouTube, e enaltecer sim esse trabalho da base sempre que possível, da base do Palmeiras, porque realmente é um trabalho excepcional para aplaudir de pé. Tanto o trabalho do JP Sampaio quanto do Lucas Andrade, o técnico do Sub-20. Realmente eles fazem um trabalho muito consistente, muito sólido, muito objetivo, uma sensibilidade também na peneira desses jogadores para achar esses jogadores que são sim promissores acima da média, revelando safras e safras de jogadores e que torna uma receita muito lucrativa para o Palmeiras, né? Mas enfim, vamos entrar um pouquinho no jogo de sábado. Como eu falei, não fez um bom jogo. Se a gente falar que tecnicamente foi um jogo legal, não. Tecnicamente foi um jogo legal de se assistir? Também não, né? Mas eu acho que isso existem alguns efeitos. Primeiro de tudo, o efeito desse começo de temporada. Quando eu falei no primeiro jogo do Palmeiras que eu tinha gostado da intensidade do Palmeiras naquele primeiro time que estreou contra a Lusa, contra a Portuguesa lá no Allianz Parque, achei que o Palmeiras não teve intensidade nesse jogo contra o Norusca, contra o Noroeste. Eu acho que o Rafael Veiga ele fez sim um jogo interessante. Em alguns momentos o Palmeiras até ficou refém somente das jogadas do Rafael Veiga, até porque os lados do campo do Palmeiras não estavam funcionando tão bem, tampouco lá na frente com o Flaco Lopes, né? Realmente o Flaco fez um jogo que não foi legal tecnicamente, taticamente também achei as funções dele que, enfim, não por conta da função tática, mas sim da função dele mesmo como jogador. Achei que faltou, enfim, alguns recursos para ele aplicar. Achei que faltou mais mobilidade, técnica em algumas vezes também. A parte tática dele também eu achei que deixou bastante a desejar. O Abel Ferreira fez algumas ponderações, algumas considerações muito importantes também na coletiva.
E como eu estava falando, existem algumas circunstâncias, eu acho que a gente precisa ponderar algumas coisas para, enfim, para achar o que, que foi realmente de erro, o que, que foi de acerto, o que, que a gente pode falar para esse restante de temporada que foi legal, que foram acertos. Não acho que foi de todo ruim, não, gente. Eu vi muita gente criticando, falando que, nossa, meu Deus, 2024 não acabou. Gente, primeiro de tudo, nenhum ano, e falando de história, nada é a mesma coisa, nada vai ser igual, nenhuma história vai se repetir da mesma forma que no ano passado. As coisas mudam, chegaram jogadores, saíram jogadores, eh, algumas coisas aconteceram no ano passado que eu acho que ficaram sim de lição, não só para a comissão técnica, como para a diretoria e para a presidência também, para a Leila Pereira. Acho que é importante ressaltar que numa das coletivas, uma das últimas coletivas que ela concedeu, que foi até no anúncio do Master da Sporting Bet, a própria Leila Pereira falou que teve uma reflexão dela, em particular dela, e ela mesma percebeu que, enfim, o sarrafo subiu, os times contratando, as SAFs vindo muito forte, o Palmeiras estava assim um degrau abaixo, né? Então houve sim uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade. Ah, mas o Palmeiras está sondando todo mundo e não vem ninguém. Gente, essas contratações, de fato, não são fáceis. É muito diferente, com todo respeito, você tirar o craque do Mirassol, o craque de outros clubes que são que têm um investimento menor, que têm recursos menores, do que você tirar o craque do Fulham, o craque da Premier League, o craque do Zenit, né? Então, assim, como eu falei que eu ia fazer um vídeo, tem muita coisa que eu quero conversar aqui com vocês, por isso que eu falei que talvez esse vídeo fique mais longo, que eu não consegui fazer. Na terça-feira passada, eu participei do G4 na Band Sports. Eu substituí o Paulo Massini porque ele tá de férias e foi um convite feito para mim que eu fiquei extremamente honrada. Eu falei um pouquinho mais no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, tá aqui, ó. Eu fiz um post lá dedicado a isso e foi uma honra para mim participar desse programa. Para mim é um sinal de reconhecimento do trabalho que eu tenho feito nesse pouco tempo que eu tenho de canal, de YouTube e tudo mais. E lá eu falei, inclusive, eu vejo muito parte da torcida, né, falando, poxa, o Palmeiras só sonda, mas não contrata ninguém. Como eu tava falando, gente, é difícil. Quando eu fiquei sabendo que o Palmeiras tinha interesse no Andreas Pereira ou que seja no Claudinho do Zenit, são negociações que elas se estendem mais por conta da dificuldade. Como eu falei lá no programa do G4, eu acho que para mim o principal, gente, foi feito, que foi a mudança de mentalidade. Isso para mim era o principal a ser feito, que muitos de nós, e eu também me incluo nessa, essa sempre foi a minha narrativa. Não tem problema a gente ter um time, o Palmeiras ter um time coletivo, mas algumas peças individualmente, elas precisam ter uma qualidade técnica acima da média para balancear. Eu sempre falei que o Palmeiras sempre foi um time de compensação. Então, quando um jogador estava um pouco abaixo, o outro cumpria, né, as suas funções de uma forma legal, de uma forma eficaz. Então, assim, não precisam todos os jogadores, todo o elenco ser completamente acima da média, ter um elenco galáctico. Não, eu sou muito a favor do coletivo e não acho também que o Palmeiras, que já tem uma identidade criada, já tem uma filosofia pronta, não acho que o Palmeiras precisa ter jogadores que o coletivo faça um ou dois brilharem. E sim, o coletivo é o principal do Palmeiras. O coletivo é a identidade do Palmeiras. Então, o principal foi feito, que foi essa mudança de mentalidade. Resta agora o Palmeiras se consolidar nesse modelo agressivo. Como? Contratando, tirando o principal jogador do Fulham, tirando o principal jogador do Zenit, tirando o principal jogador que seja, como fez, um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, que foi o Paulinho, um dos principais jogadores do Orlando City, Facundo Torres, que eu quero falar com vocês também sobre isso. Um jogador que eu gostei sim, né, das características dele, como a gente estava falando, entrando um pouquinho agora no jogo, eu acho que é um jogador que dá para sim ser mais lapidado e com certeza vai sim evoluir nas mãos do Abel e da comissão técnica, em conjunto com toda a estrutura e recursos que o Palmeiras oferece. Né? Então, assim, é um jogador que procura muito o jogo, ele tem muita visão de jogo, passes diferenciados de forma aérea, quanto por baixo, para passes em profundidade. Então, assim, não dá também para o jogador
fazer tudo no primeiro jogo, aplicar todos os recursos que ele tem já no primeiro jogo. Foi o que eu falei, eu gostei muito dessa primeira impressão, né, que nós tivemos do Facundo Torres. Alguns jogadores eu achei que fizeram sim uma partida bastante abaixo. Eu achei que o Lomba não comprometeu, muito pelo contrário, fez de 3 a 4 defesas muito difíceis, e o Lomba tem esse roteiro mesmo, sempre quando ele é exigido, ele dá conta do recado, né? Na lateral direita, eu particularmente não gostei do jogo do Gia. Eu acho que é um jogador promissor, mas eu acho que ele tem muito a evoluir, e sinceramente, gente, sendo muito sincera aqui com vocês, eu acho que o Gilberto, o Gilberto da base, ele deitaria nesse Paulistão. Então, é uma contratação que não que eu acho que foi ruim, porque eu acho sim que tem espaço para melhora para o Giai, mas não acho que foi tão necessária com um garoto tão promissor na base. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários sobre esse tema também. Então, assim, eu não gostei muito, eu acho que ele pode sim e vai, né? Essa é a tendência, acho que vai sim evoluir com a camisa do Palmeiras, e eu torço muito para isso, porque, enfim, tem recursos para tal, mas eu acho que não foi, talvez, uma contratação que precisasse. Gostaria que o Palmeiras focasse mais em outras posições que são mais carentes do que uma lateral direita. A gente tem aí o Mike, que tá voltando, né? Voltou de lesão, teve um ano de 2024 muito difícil, enfim, com constantes lesões. Então, o caminho natural realmente seria o Giai, né, assumir a titularidade, assumir a posição em conjunto aí com o Mike e Marcos Rocha, mas eu acho que o Gilberto, eu gosto muito desse jogador, ele tem uma estatura mais baixa, ele tem acho que 1,66, 1,65 de altura. Para mim, as características do Gilberto são de um ponta direita, que não joga, obviamente, com o pé trocado, né? Ele é da lateral direita, ele é destro, e ele atua como um ponta com fundamentos muito apurados de um lateral direito, que hoje, se a gente for ver nesse futebol moderno, nesse futebol atual, é uma posição que realmente é uma das mais, se não a mais escassa no futebol mundial, sendo até mais uma solução na parte criativa, na parte ofensiva do Palmeiras no sub-20. Então eu acho que ele seria sim uma peça muito importante, um jogador que assim seria muito legal vê-lo nesse profissional com essas características dele, agressivo, ele quebra linhas, com certeza seria muito interessante vê-lo nesse time profissional também. A zaga, eu acho que tudo bem, teve aquele lance lá do gol do Noroeste, que o Carlão ele girou praticamente no meio do Gomes e do Benedetti. Mas enfim, gente, acho que foi um erro mais coletivo do que propriamente só da zaga. Então, também não comprometeu tanto, né? Eu acho que o Gomes ele tá um pouquinho abaixo ainda do que ele terminou 2024. É verdade que tiveram algumas oscilações em 2024 falando de Gustavo Gomes, mas terminou a temporada muito bem. Na lateral esquerda, o Caio Paulista acho que fez um jogo bem mediano, particularmente sinto falta do Piquerez, acho que o Caio Paulista, ele pode jogar mais, ele já mostrou que pode jogar mais, já mostrou que pode ser mais importante do que tem apresentado, fez um jogo bem mediano. No meio de campo, acho que o Aníbal Moreno ficou bastante abaixo do que também a gente está acostumado, ele errou justamente no que ele menos erra, que são os passes. Eu sempre falei muito bem, eu sempre até brinco aqui com vocês que eu não tenho mais características para classificar, adjetivos para classificar o Aníbal Moreno, por ser um jogador muito fundamental, por ser peça fundamental para dar estrutura defensiva e o apoio ofensivo no meio de campo do Palmeiras, com toques rápidos, curtos, e ele não conseguiu fazer isso contra o Noroeste, mas acho que isso também é muito em função desse começo de temporada, gente. Eu acho que a gente precisa, assim, levar isso em conta. O nosso ataque, como eu falei, não funcionou tão bem assim, o ataque do Palmeiras, muito por conta do Flaco Lopes, mas um ponto positivo é Facundo Torres, como eu já falei para vocês, e o próprio Thales. O Abel também falou na coletiva que hoje, atualmente, o Thales é o nosso melhor centroavante, ou seja, um garoto que acabou de subir. Não dá para deixar essa responsabilidade de uma temporada tão grande nas costas do garoto. Ele vai ser, sim, muito importante nessa temporada de 2025. Tem tudo para ser um garoto extremamente consolidado já, com rodagem, né, entrando em jogos mais difíceis também, mas não dá, gente, para deixar essa responsabilidade toda num garoto que acabou de subir, tampouco
com 18 anos. Por isso, o Palmeiras precisa contratar um 9, precisa contratar um centroavante. Eu vi muita gente falando também do Flaco Lopes, falando, poxa, não serve para o Palmeiras, etc. Porque é aquilo, né, gente? A gente sabe, por isso que tem algo que eu quero falar daqui a pouquinho, que eu acho que explica muito o que eu vou falar para vocês. A gente vive nessa sociedade que ela é extremamente utilitária, né? A sociedade vive assim, ou seja, você entregou, você desempenhou bem, você serve. Você não desempenha bem, vai embora. No futebol fica até de uma forma mais explícita, né, gente? Dessa questão de jogou bem, serve, não jogou bem, tchau. E isso tem acontecido com o Flaco Lopes. Eu mantenho a minha opinião, gente. Não acho que é um jogador ruim, longe disso. No ano passado mostrou sim que pode ser útil ao Palmeiras, pode servir o Palmeiras. Eu acho que ele tem recursos, ele tem características interessantes para compor o elenco do Palmeiras. O que eu acho é que ele não é um 9 inquestionável, né? Ele não é esse 9 extremamente decisivo que o Palmeiras anseia por qualidade técnica. Não dá pra gente entrar toda vez nesse âmbito de entregou, é bom, serve, não entra, tchau, vai embora. Não, sabe? Ele já mostrou, ninguém desaprende a fazer o que já sabe, que já fez e que já se comprovou. Com a bola aérea ele é bom. Ele pode desenvolver e ser mais lapidado em alguns outros fundamentos. Foi artilheiro do Paulista também, fez um começo, um início de temporada de 2024 que foi útil ao Palmeiras. Mas, novamente, o Palmeiras precisa de um cara, de um 9, de um centroavante que seja inquestionável lá na frente, que decida jogos, que decida com qualidade técnica aliada à qualidade tática, mental desenvolvido junto à comissão técnica e fisicamente também, que a gente sabe que o futebol brasileiro, essa parte física, ela conta muito. A última coisa que eu quero conversar aqui com vocês, sim, é sobre o Rômulo. Vamos falar seriamente aqui. O Rômulo, ele não fez um jogo legal. Ele fez o primeiro jogo, eu achei que foi muito bom, foi muito bem contra a Lusa, contra a Portuguesa. Mas nesse segundo jogo, eu achei que ele estava mais ansioso. O setor esquerdo, que é por onde ele joga, ele estava muito responsável pelas ações ofensivas, então ele era basicamente a única válvula de escape pelo setor esquerdo. Então eu achei que ele em algumas vezes ele estava muito precipitado, ele antecipava muito as jogadas, na quebra de linhas, que é o que, enfim, né, exige da posição dele, ele estava mais nervoso, estava mais ansioso, e aí é aquilo, né, gente? Acho que 95% da torcida, quando eu via nas redes sociais, em todos os jogos, cadê o Rômulo? Rômulo tá no cativeiro, até brincavam. Por que que não põe o Rômulo? Por que que... E aí vem aquela frase do Abel Ferreira que ele sempre falou, e eu sempre falei aqui para vocês que o Abel Ferreira, ele dá as respostas sim nas coletivas, ele sempre deu as respostas dele, e muitas vezes de uma forma velada. Ele já falou diversas vezes a seguinte frase: diga-me como treinas, que digo se tu jogas. E aí, gente, entra nesse âmbito, entra nessa questão que eu vi muita gente também nas redes sociais falando: ah, mas aí, ó, tá vendo? É por isso que não entrava, porque não entrega nada. Gente, calma. Esse não é o Rômulo. O que o Rômulo apresentou ontem não vai ser o retrato até a temporada final. Particularidades precisam ser colocadas nas análises, sabe? Não dá pra gente ter essa postura. Isso eu falo em primeira pessoa, tá, gente? Eu não tenho esse pensamento. As minhas análises, elas não são pautadas em cima disso. Foi bem? Bom. Não foi tão bem? Tchau, vai embora. A mesma coisa agora com o Rômulo, gente. Então, muitas vezes, faltavam algumas... parar algumas arestas pro cara jogar, né? E agora ele tá jogando. Eu espero muito que o Abel coloque mais vezes ele, porque ele tem talento, tem personalidade, tem recursos legais, tem características interessantes, diferentes de outros caras da mesma posição dele dentro do elenco. Eu acho que tudo é questão de planejamento, sabe? As contratações virão. Eu já vi muita gente falando: ai, a Leila tá enrolando, tá fazendo torcedor disso, daquilo. Gente, calma, calma. Sabe? A mentalidade foi mudada, 2 contratações de perfis diferentes vieram. Eu sempre falei aqui para vocês que, na minha visão, faltava sim uma flexibilidade, não que todo trabalho era errado, toda gestão era errada. Não, nunca, nunca.
mas faltava sim a flexibilidade que agora o Palmeiras tem. Tirar jogadores que são extremamente importantes dos seus clubes, como o Paulinho, como o Facundo, né? O Andréas, pelo visto, ainda está em negociação. Palmeiras sinalizou que quer o Claudinho. São negociações difíceis, tá, gente? O que eu quero passar aqui para vocês é que não está tudo certo, mas está longe, muito, 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 muito longe de estar tudo errado. É o segundo jogo da temporada. Calma, gente, calma, as coisas vão se acertar. E é mais ou menos isso, ó. O vídeo ficou bem grande aqui. Peço desculpa para vocês, é que eu fiquei um tempo sem fazer vídeo. Precisava falar que eu participei também do G4, que foi uma oportunidade, poxa, super importante. Foi mais uma realização pessoal. Quero muito saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários, é muito importante, tá, gente, a sua opinião. Se você caiu de paraquedas aqui, você não me conhecia, duas ações, tá, que eu sempre falo aqui que são muito importantes. Se você curtiu o conteúdo, tá? Então, se inscreve no canal e deixa seu like, que isso é muito importante para nós que produzimos conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Se você não gostou do vídeo, não tem problema nenhum, deixa seu dislike, é a sua manifestação. Combinado, gente? Bom, volto nos próximos dias, tudo alinhado, tudo certo. Agora vídeos diários aqui para vocês e nunca se esqueçam, avante palestra sempre.